Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim explicar para vocês como fazer a localização de pontos no plano cartesiano. Mas a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é: o que é plano cartesiano? Então, aqui tem: trata-se de um plano constituído por duas retas numéricas perpendiculares nas quais é possível marcar localização. Então, o principal é você saber que serve para localizações. Então, o exercício efetivamente é justamente sobre isso, a localização de pontos no plano cartesiano. A gente vai começar. Primeiro, ele fala que é constituído por duas retas perpendiculares. Então, eu vou colocar aqui. O que significa ser duas retas perpendiculares? São retas que formam 90 graus entre elas. Então, eu vou desenhar. Presta atenção que eu estou levando em consideração uma malha quadriculada. Eu estou tendo como base uma malha quadriculada. Então, eu vou desenhar uma linha vertical e vou desenhar uma linha horizontal. Essas duas linhas, a horizontal e a vertical, vão ser os nossos eixos. Essa linha horizontal aqui, ela é conhecida como eixo X ou eixo das abscissas. Essa linha vertical, ela é conhecida como eixo Y ou eixo das ordenadas. Esse ponto, que é o ponto da origem, ele é o zero, tanto para as abscissas quanto para a ordenada. Aqui a gente está falando retas numéricas. Então, essas duas retas, elas são numeradas. Então, eu vou colocar aqui. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, e assim eu vou sucessivamente. Presta atenção que eu estou tendo o mesmo espaço. Fui para o positivo, a mesma coisa para o negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lembrando, a reta, ela é infinita, tá? Então, se eu estou falando de uma reta infinita, eu posso ter quantos números eu quiser à direita, quantos números eu quiser à esquerda. Isso no eixo das abscissas. A mesma coisa acontece no eixo das ordenadas. Esse é o 1, 2, 3, 4, 5. Para cima, eu tenho o positivo, para baixo, eu tenho o negativo. Presta atenção que eu não estou pulando nenhum quadradinho, tá vendo? Eu estou fazendo usando toda a minha malha quadriculada, certo? Esse daqui é o plano cartesiano. Nós já construímos o plano cartesiano. O que a gente precisa saber a respeito desse plano cartesiano? Esse plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. Esse é o primeiro quadrante. E o primeiro quadrante ele tem a seguinte característica: todos os pontos da ordenada são positivos e todos os pontos da abscissa são positivos. Esse daqui é o meu segundo quadrante. As ordenadas continuam positivas, mas as abscissas são negativas. Terceiro quadrante, eu tenho aqui a abscissa negativa
e eu tenho ordenada negativa, certo? E no quarto quadrante, eu tenho abscissa positiva, ordenada negativa. Deixa eu só inverter aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, esse é a abscissa. Positiva, negativa, negativa, positiva. E as ordenadas? Positiva, positiva, negativa, negativa. Professora, isso influencia? Muito. Por que que isso influencia, galera? Todo ponto, ele é dado por um par ordenado. Então, eu vou colocar aqui. O ponto A, ele é dado pelo par ordenado 3, 2. Sempre o primeiro ponto, ele é o valor da abscissa. E o segundo ponto, ele é o valor da ordenada. Aqui, abscissa positiva, ordenada positiva, eu sei que ele está no primeiro quadrante. Como que eu vou localizar isso? Eu desenhei o meu eixo, vou pegar a régua, 3 na abscissa, 3 no X. Então, olha que interessante. Você vai pegar X3. Lá no X3, você vai posicionar a sua régua e vai traçar. Depois você tem Y2, ordenada 2. Você vai vir, vai posicionar a sua régua no Y2. Posicionei a régua no Y2, vou traçar. Aonde houve o encontro das duas retas, é o seu ponto, no caso aqui, ponto A. Ah, professora, mas eu quero outro ponto, eu não quero ponto A. Então, vamos fazer um segundo ponto. Vamos fazer aqui ponto B. Esse ponto B, ele é -4, 3. Então, do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, o primeiro é a abscissa, que no caso é negativa. O segundo é a ordenada, que no caso é positiva. Negativa, positiva, eu sei que está no segundo quadrante. Então, eu vou vir aqui no segundo quadrante. Deixa eu apagar essa linha aqui para não me atrapalhar. Vou no segundo quadrante. Como que eu vou localizar? Pega a régua. Primeira coisa que a gente vai fazer. O X é -4. Então, eu vou pegar a régua, posicionar a régua no X -4 e vou traçar. Depois eu tenho Y3. Y3. Opa! Y3. Então, eu vou vir aqui, vou posicionar minha régua no Y3. No momento que eu posicionei minha régua, eu traço
e eu tenho o encontro, que é exatamente o ponto B. Fazer mais um exemplo. Vou fazer o ponto C. O ponto C, ele vai ser menos 2, menos 3. Então, vamos lá. Primeira coisa, x abscissa menos 2, negativa. Y, ordenada negativa, eu tenho aqui um ponto que está no meu terceiro quadrante. Como que eu vou localizar? Do mesmo jeito. Posiciona a régua. X menos 2. Então, você vai lá no x menos 2. Ó, tá vendo? O x é menos 2. Põe a régua. Depois, o y é menos 3. Posiciona. O y é menos 3. Aonde tem o encontro das duas linhas, é o ponto que eu estou procurando. No caso, o ponto C. Mais um exemplo, o ponto D. Aí você vai fazer, ponto D é o ponto 4 menos 1. Então, eu tenho que a abscissa ela é positiva e a ordenada é negativa. Isso representa quarto quadrante. Vocês estão vendo? Ó? Primeiro, segundo, terceiro, então vai ter que estar aqui, ó, quarto quadrante. Vamos lá. X4. Vou posicionar minha régua. X4, vou vir aqui. Y menos 1. Vou posicionar a régua no Y menos 1. Ó, Y menos 1. No encontro, eu tenho o ponto que eu estou procurando. No caso, ponto D. Essa é a forma que a gente localiza os pontos nos quadrantes. Mas tem mais dois tipos de ponto que são muito importantes. E a gente vai trabalhar com eles agora, tá? Vou colocar como sendo o ponto E. Vou puxar um pouquinho para cá. Ponto E. Esse ponto E, ele é 0, 4. Professora, o que é esse 0? É o x0. Y4. Abscissa 0, ordenada 4. Esse tipo de ponto, quando o x é 0, ele vai dar sobre a linha do y. Então, o que acontece? Se eu for traçar aqui, x0, vou fazer a linha do x0. X0, né, que é a origem? Vocês conseguem enxergar que essa linha fica exatamente sobre o eixo? E depois o y4. y4 tem aqui. Então, o encontro das duas retas deu exatamente em cima do eixo. Por isso que eu falo, quando x é 0, vai dar em cima do eixo y. Esse ponto que eu acabei de localizar é o ponto E. E vamos localizar o ponto F.
O ponto F vai ser o ponto -1, 0. Presta atenção aqui, quem é 0 agora é o y. Então, o y sendo 0, ele vai ser localizado exatamente no eixo x, no eixo das abscissas. Tá? Então, presta atenção aqui. Fazer do mesmo jeito. F menos 1. X é menos 1. Vou posicionar aqui. E o y é 0. Se o y é 0, presta atenção, ó. Y 0. Então, ele vai dar exatamente em cima do eixo x. Aonde está o encontro deles? Esse ponto que a professora acabou de encontrar é o ponto F. Eu encontrei 6 pontos em cima do mesmo plano cartesiano. Vocês não precisam fazer em cima do mesmo plano, a não ser que o exercício peça, tá? Então, só relembrando, esse daqui ficou positivo, positivo é primeiro quadrante, negativo, positivo é segundo quadrante, negativo, negativo é terceiro quadrante, positivo, negativo é quarto quadrante. X0 dá em cima do eixo y, y0 dá em cima do eixo x. Espero que eu tenha ajudado vocês a resolverem os exercícios. Só um outro lembrete. Toda vez que você for localizar um ponto, primeiro abscissa, depois ordenado. Primeiro x, depois o y. Até a próxima e bons estudos!